A Daiane falou sobre a importância das regulações e né, vocês fazem muitas ações sobre as consultas públicas, né, da Anatel. E tem uma que vocês estão atuando, que é a questão da mudança do regimento interno da Anatel. Assim, eu tenho uma percepção da Anatel que é o seguinte, né? É um órgão que ficou extremamente burocratizado e por conta disso, né, a gente percebe que esses órgãos, a superintendência, elas não se conversam, né? Não tem, assim, parece que não tem diálogo. E às vezes você está falando com um setor, com um departamento, que o outro ignora totalmente a necessidade, principalmente quando se fala de redes comunitárias. Marcelo, nessa questão, né, como que pode ser mudado, como pode ser transformado esse tipo de problema? Né? Mudar o regimento interno para que ele seja mais transparente, no sentido da facilidade de obtenção de dados. Esse pode ser um caminho? Newton, é o seguinte, já de tempo, ou melhor, desde quando, né, a sociedade civil organizada começou a incidir, né, e aí vamos remontar lá, pelo menos, né, a campanha Banda Larga é um Direito Seu, e começou a haver um processo de incidência, tanto política quanto regulatória, ao longo desse tempo, a gente foi detectando um ambiente realmente hostil, né, não apropriado, não preparado, né, para poder haver participação social. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas nesse mesmo período foi um período que se discutiu muito participação social. Nós tivemos um fórum de participação social, né? Nós tivemos seminários, né, nacionais de participação social e de lá nasceram coisas bacanas, né? O Participa.br, o E-Democracia, né? O próprio Marco Civil da internet ele foi construído em cima, né, de uma plataforma mais amigável para poder estimular a participação social através da internet. E no contexto da Anatel, isso demorou muito, nunca se conseguiu fazer um processo de participação social na Anatel, apesar disso estar cravado nas diretrizes, né, da agência, ou seja, todo tema de regulamentação de telecomunicações antes tem que passar por um processo de participação social, mas a linguagem ela nunca foi cidadã, né? As plataformas elas nunca foram amigáveis, até mesmo na sua linguagem, para poder permitir essa participação, que se existe um ponto de reclamação unânime que é isso, né? As siglas e tudo mais. Então, no contexto de participação, vencendo essa barreira, né, da linguagem, da forma como é que é comunicado, a gente deparou com outro problema maior ainda, que também é tão antigo quanto, né? Porque a gente tem as leis de transparência, a lei de acesso à informação, né? Um monte de leis que foram avançando para poder facilitar esse processo, né, de entendimento da sociedade do que está acontecendo no mundo político e regulatório. Mas a Anatel, ela sempre fez questão das coisas estarem tudo muito hermeticamente fechado. E no caso dos processos de participação das consultas públicas, principalmente, né, que é o que cria, né, a regulamentação de telecomunicações do Brasil, boa parte da informação que era para estar exposta para a sociedade, para poder vencer essa barreira da apropriação dos termos e da dificuldade, né, que o tema traz, a gente tem acesso irrestrito para poder a gente ler, compreender o que internamente a Anatel está construindo em termos de resolução e de marcos regulatórios, né, de telecomunicações, para quando se abrir o processo de participação efetiva, a gente está minimamente preparado para poder qualificar as propostas que vão ser feitas. Em traduzindo isso, o que acontece é o seguinte, e foi aquela brincadeira que a Cris falou, né, da quantidade de propostas nossas que eu digo da sociedade, né, que foram aceitas, foram muito baixas, exatamente por causa dessa falta de transparência da agência. No processo de construção da regulamentação, as áreas técnicas e jurídicas da Anatel, elas constroem o que é chamado de análise de impacto regulatório, que é um estudo aprofundado sobre aquele tema regulatório que vai ser posto em consulta pública. Eles analisam internamente, né, o que essa regulamentação vai abordar e, na hora que se abre para consulta, se o que você está propondo não bate com o que eles estabeleceram nessa análise de impacto regulatório,
simplesmente a sua proposta é descartada. Ou seja, o tempo que você teve de elaborar uma proposta para poder incidir no marco regulatório, ela é amassada, apesar de ser digitalmente, mas ela é amassada digitalmente e jogada naquela lixeirinha digitalmente também. E aí, quando esse item, né, regulatório volta outra vez no futuro para poder ser discutido, você tem que apresentar a proposta de novo. Então, não tem sentido, né, de haver uma consulta pública se você não consegue ter acesso às informações antes da consulta pública para poder qualificar melhor, né, as propostas quando chegar esse momento. Então, esse é um ponto que a gente discute nessa consulta pública do regimento interno. Engraçado, né, a gente discutir um tema, né, que tem que ser através de uma consulta pública onde gera todos esses problemas. Mas a gente está aprendendo algumas lições também, então a gente está incidindo antes com as áreas técnicas e com os conselheiros, né, que são designados para poder trabalhar cada tema, e depois da consulta pública a gente incide de novo, né, para poder tentar reverter eventualmente ali alguma proposta que tenha sido descartada, né, do debate por conta dessa falta de transparência do processo. Mas é isso, eu acho que um dos pontos principais é esse em relação à transparência, mas a Cris ela pode falar sobre outros exemplos também de falta de acesso à informação que a gente tem com a agência. Sim, Cris, a gente queria te ouvir também em relação a isso. Não, é que assim, como que funciona, né? A consulta pública, na verdade, ela é uma pequena parcela de todo o processo, né, de formulação das regulamentações das normas da Anatel. Então, como que você faz? Geralmente você vai lá no site, né, gov.br, Anatel, daí acesso à informação, né, e participação social e consulta pública. Então, as consultas públicas elas são um mecanismo de participação social, mas as consultas públicas da Anatel, elas falam no tema do acesso à informação. Porque, como o Marcelo falou, no texto da consulta pública, a gente só tem a proposta que vem da Anatel, mas a gente não tem o contexto dessa proposta e a gente não sabe exatamente quais são as implicações daquela proposta, porque é um processo muito mais amplo, né? Tanto anterior quanto posterior à consulta pública. Então, anterior você tem uma análise, né, um parecer do corpo técnico, né, que se chama análise de impacto regulatório, né, sobre todas as implicações e o contexto daquela consulta pública, né? Se, como sociedade civil, e aí, se a gente está falando de participação social, você não tem acesso às informações, se você não consegue fazer uma assistência qualificada, por mais especialista que você seja no tema, quanto mais se você é simplesmente um cidadão comum querendo, né, melhorar os seus serviços de internet, né? Então, só que qual que é o problema hoje da Anatel, né? Que a gente não tem acesso a esses documentos, né? E qual que é o argumento, né? Que a gente vai liberar documentos que são técnicos, e aí vai ter um questionamento se aquilo é um posicionamento da Anatel, quando o posicionamento da Anatel é posterior à consulta pública, né? Mas a gente está falando de acesso à informação, e não são informações sensíveis, né? Então, a Anatel, ela é uma agência reguladora, ou seja, ela é uma autarquia, ela não tem que submeter, né, a políticas de governo, necessariamente, mas ela tem que submeter à lei de acesso à informação, na qual o sigilo é exceção. Só que, quando a gente fala de documentos, né, de referência das consultas públicas, a Anatel trata como uma prática comum você não liberar esses documentos. Geralmente são liberados apenas depois que a consulta pública se encerra, né, salvo algumas exceções, né. Então, essa é a nossa reivindicação em relação a esse tema, assim, né, que é super importante. A gente diz respeito à transparência, né, da agência. Então, muito... Mas a gente tem enfrentado, assim, a resistência da agência em relação a isso, assim. E é um problema absolutamente fácil de se resolver, né? Esse argumento da Anatel de que, enfim, pode ter... causar, né, uma confusão política aí, né, em relação, né, ao posicionamento da Anatel, basta você deixar explícito que aquilo é um documento técnico, como se já não tivesse, né, explícito que é um documento técnico, né, análise de impacto regulatório, ou seja, não é posicionamento da Anatel, não é a regulamentação final, né, uma análise de impacto feita pelo corpo técnico, né, então já está explícito que não é um posicionamento da Anatel mais, né, poderia você deixar ali no cabeçalho, né, que é um documento técnico
deixar mais explícito. Tem várias formas de colocar uma tarja, né, uma informação secundária super sensível, mas não tem. Quando a gente tem acesso a esse relatório, não tem nada que seja sensível, mas uma análise, assim, implicações legislativas, necessidade de ajustes, né, na regulação, né, necessidade de mais informações sobre determinado ponto que está sendo alterado. Enfim, é mais sobre isso enfim, é meio... É impressionante, né? Porque a gente está falando acesso à informação, participação social e concursos públicos, a gente não tem acesso a todas as informações, então isso complica muito a participação, né, no processo. Sim. A Daiane comentou, né, anteriormente sobre a questão da necessidade, né, de se construir os fóruns, os grupos de debate, porque, assim, imagina assim, para vocês já é complexo, né, fazer esse tipo de incidência, e para quem é da sociedade civil, das organizações, se apoderar, né, dessa linguagem e dos caminhos que precisam ser percorridos para se obter, né, resultados positivos, é uma questão que é relevante, né, Daiane? Né? Como que você vê essa questão do ponto de vista das organizações civis? Não, primeiro que eu concordo com o Marcelo e Cris sobre esse processo de que não... Como que a gente vai elaborar qualquer tipo de proposta se a gente não tem um diagnóstico anterior, né? Basilar, né? Sei lá. E aí, pensando um pouco nesse sentido, pensar os motivos, já que é tão basilar, né? Sei lá, a gente está falando aqui, não é difícil, cara, para vocês fazerem isso. Então, né, quais são os motivos reais, então, para não deixar isso disponível, né? Porque a gente está falando que é simples e dá para fazer, mas a gente fala, não é tão simples assim. Primeiro que eu acho que existem questões políticas, né, que fazem com que eles funcionem desse jeito, mas tem uma coisa que eu acho que para mim é um exemplo, né, que eu queria trazer aqui, um período, agora não com tanta força, mas um período, a Casa dos Meninos começou a fazer, dentro da concepção de território, estudo do território. Então, a gente pegava o pessoal lá aqui da comunidade e a gente começava a analisar o território, tentar entender como é que esse território era, né? Quais são as necessidades, quais são as potências desse território. E aí, uma discussão que a gente sempre trazia era por que bairro, né? Pelo menos aqui na cidade de São Paulo, por que bairro a gente recebe uma conta de luz com nome, por que a gente recebe a conta de água com outro nome? Por exemplo, eu moro aqui no Jardim das Flores. Aí, às vezes, a conta de luz vem como o Jardim Tupã, que é um bairro do lado. Aí vem com... Né, são 3 bairros diferentes. E aí a gente começou a entender, né, ou perceber, ou tentar entender que quando a informação ela se aproxima das pessoas, ou aquela informação precisa se aproximar das pessoas, começam-se a confundir elas. A universidade ou as empresas, por exemplo, para ela fazer uma análise territorial, elas não usam bairro, porque a principal fonte de informação que a gente tem de análise territorial é o censo. O censo, ele precisa respeitar a delimitação dele. Ele é agrupado, a gente agrupa o censo, e, né, dentro daquele agrupamento do setor censitário, na verdade, né, você consegue ter aquela informação daquele território. E aí, quando você coloca a condição de bairro, pelo menos na cidade de São Paulo, você não tem uma delimitação. A gente não sabe onde começa e termina um bairro, né? Uhum. E aí, quando você vai dialogar com a população sobre essa informação, fala assim, mas quantas crianças fora de creche, quantas pessoas têm acesso à internet nesse lugar? Aí eu quero fazer relação com renda, eu quero fazer relação com gênero, com cor. Aí você não faz. Porque como que você vai construir uma análise territorial se a base para aquelas informações territoriais ela é cortada no meio? Sim. E aí, o que acontece com a Anatel é exatamente a gente se sente no bairro. Não tem delimitação, sabe? Não tem no conceito de bairro. Porque, assim, e é um problema que eu me arrisco a dizer, não tenho certeza, mas me arrisco a dizer que é um problema para confundir mesmo. É para deixar a gente confuso, é para a gente não entender, né? Quando a gente está brigando por linguagem, uma comunicação que aproxime as pessoas, que eles abrem, e a gente está falando aqui, pelo menos nesse bloco agora, a gente não está nem falando de linguagem, a gente está falando a gente só quer os documentos, sabe? Para a gente entender, a gente não está nem falando para vocês deixarem bonitinho e mais amigável, né? A gente está falando só de acessar os documentos.
né? Dados brutos, né? E a gente vai fazer o processo de tentar entender o que está escrito entre a gente vai pedindo ajuda um para o outro e vai tentar entender e explicar aquilo que a gente precisa. Então, na minha concepção, o problema está aí, o problema está aqui. Quanto mais a gente aproxima, e eu acho que a lei de acesso à informação é uma lei super importante, porque obriga os lugares a ter cuidado com a informação que vai passar e, ao mesmo tempo, poder passar a informação que o cidadão e a cidadã precisam, as pessoas precisam saber. Mas a questão toda, e é por isso que a gente precisa de fórum e organização popular, porque é nesses lugares de pressão que a gente precisa pressionar, que as coisas elas começam a mudar, porque senão, toda vez que a gente for fazer um pedido de informação, é nesse lugar. Ou a gente não tem nem acesso ao documento que a gente precisa. A gente tinha falado aqui um documento que constasse os dados de velocidade e acesso, né, a qualidade de serviço nos municípios, né? A gente estava discutindo isso. Eles não fornecem o documento, não fornecem o documento que a gente precisa, sabe? Então, me arrisco a dizer que a gente precisa continuar fazendo esse trabalho de incidência, se reunindo, mas, paralelo, a gente precisa construir uma força de pressão para que isso se modifique, para que primeiro que eles entendam que eles não estão falando com idiotas, sabe? Tipo, que a gente a gente está aí, está estudando, está tentando entender, está tentando multiplicar aquilo que está sendo construído e que a gente vai fazer esforço de tentar entender aquilo que está escrito, como que a gente tem feito em todas as reuniões, tentar entender como funciona lá, né? É um órgão que presta, né, serviços para a sociedade, né? Eles não estão lá para prestar serviços só para as operadoras, que é o que a maioria das vezes acontece. Eles têm que prestar serviço à sociedade. A gente, enquanto cidadão, a gente tem direito a ter. Então, a gente pensar numa consulta pública de serviço interno da Anatel é engraçado, mas, né, faz parte. Eu acho que a gente precisa ter acesso a esses documentos. Não tem... E, principalmente, a análise de impacto regulatório. Enquanto sociedade civil, me interesso muito em saber se essas regulações, como que elas estão impactando. Se a gente tivesse um número de pessoas que acessassem esses documentos, que a gente tivesse incidência, algumas regulações que hoje prejudicam a gente já tinham sanado, mas a gente não tem acesso a isso. Então, enfim, estou nervosa. Não, eu queria só bem complexo complementar. mesmo. Não, só para complementar essa fala da Day, né? E é exatamente isso. Se você não tem acesso aos documentos prévios à consulta pública, é pedir para você não conseguir incidir na mudança do marco regulatório. Porque, na prática, é exatamente isso que acontece. Se você não consegue ter acesso às informações que estão embasando, né, a consulta pública, na hora que você vai participar, o texto ele já está pronto, as ideias já estão consolidadas e você tem que encaixar a sua proposta dentro de um quadradinho. Você fica extremamente limitado na hora que você vai fazer a proposta. Qualquer coisa a mais que seja para realmente resolver problemas da sociedade, se não tiver dentro desse quadradinho, está excluído. E aí, Day, só para poder contextualizar esse lance da velocidade, recebemos uma notícia agora bem recente de que a Anatel está revendo a metodologia, porque realmente os dados, né, que existem não conseguem refletir, né, a realidade, né, da qualidade do serviço nos municípios, e que é exatamente um dos pontos de incidência, né, que a gente faz, que é esse retrato dos dois Brasis, né, que a gente tem. Que se você pega a média nacional, que hoje lá no site da Anatel, se eu não me engano, está 88 megabits, né? Você imagina, média nacional 88 megabits. Aí a gente vai lá para o Acre, né? A gente vê a média do estado 115 megabits. Aí, se você tira Rio Branco, a média cai para 8 mega. Então, não tem como. Né? Tem que ter indicadores que realmente funcionem para poder a sociedade ter informação clara e fidedigna ali, a realidade das coisas.